Pablo Romeu nasceu em 1990 em Recife, uma das cidades mais multiculturais do Brasil. Ele cresceu cercado por grandes músicos, incluindo seus pais. Aos 9 anos, ganhou seu primeiro violão e iniciou seus estudos musicais, porém sem professor. Em seu primeiro show ao vivo, tocou violão com o avô em um concurso anual de música no Recife. Ainda adolescente, Pablo descobriu a banda de heavy metal Iron Maiden e se apaixonou pelo som da guitarra elétrica. Aos 14 anos, comprou uma guitarra e começou a aprender tudo o que podia. Mais tarde, Pablo fez faculdade e estudou música na Universidade Federal de Pernambuco, passando então a trabalhar em estúdios e palcos. Desde o início de sua carreira, Pablo se esforçou para trabalhar em seu próprio material e, através da internet, conseguiu compartilhá-lo com o mundo. Pablo vem contribuindo com grandes atuações em competições online, tendo assim a incrível oportunidade de representar seu país em Bangkok, na Tailândia, onde foi um dos vencedores do Yamaha Enlane Competition em 2013. Em 2014, também foi um dos finalistas do Six String Theoric Music Competition, patrocinado pelo lendário guitarrista Lee Ritenour. Em 2015, foi um dos 10 finalistas do incrível concurso organizado pelo Jam Track Central. Em 2016, Pablo foi um dos finalistas mais uma vez no Six String Theory Music Competition. Foi o vencedor do Ziwa Chitarelor 4 na Romênia, sendo julgado por grandes guitarristas. Pablo gosta de fazer música pesada, porém sempre com várias referências à música brasileira. Esta mistura representa sua personalidade e foi recebida com grande aclamação. Em 2014, Pablo lançou seu primeiro álbum instrumental chamado Intense Dream, que é uma coleção de 10 canções escritas em diferentes momentos de sua vida. Dentro do álbum é possível perceber as diversas influências de Pablo ao longo de distintos momentos de seu desenvolvimento musical. Em 2017, Pablo gravou 5 músicas ao vivo na ilha de Itamaracá. Todos os vídeos podem ser assistidos no YouTube e as faixas estão disponíveis em todas as plataformas de streaming. Em 2020, Pablo, juntamente com 5 amigos, formaram a banda The Power Metal Capella, Age Capella, em Portugal. Eles lançaram seu primeiro EP em 2021, chamado Outside World. Com relação a essa música The Time Bridge, Pablo diz o seguinte: essa música eu fiz durante uma viagem pela Europa em 2015. Como comecei a escrever em Budapeste, coloquei o nome em homenagem a uma das pontes da cidade que ligam Buda e Peste. Nesse vídeo, Pablo Romeu na guitarra, Gabriel Carvalho no baixo, Jean-Pierre na bateria e Amaro Freitas no teclado. Nesse vídeo Flying Peak, Pablo diz o seguinte: essa eu compus em 2016, quando comprei essa guitarra de 7 cordas. Tentei fazer uma música onde inicialmente não se usa os graves da 7ª corda, até que no meio da música a harmonia caminha para uma região mais grave. No vídeo, Pablo Romeu na guitarra, Gabriel Carvalho no baixo, Jean-Pierre na bateria e Daniel Félix no teclado. Nessa música, When the Tide Rises, Pablo diz o seguinte: essa eu compus em 2020 durante a pandemia. Procurei demonstrar o efeito que a pandemia causou no mundo. A música começa tranquila e repentinamente entra no peso. Como foi o sentimento quando chegou a notícia do Covid para todos? No fim da música, eu volto para o tema inicial que havia sido apresentado de uma maneira mais tranquila, porém dessa vez com mais peso. Tentei com isso mostrar que a tendência era voltar ao normal, à situação que estávamos vivendo. Porém, toda a sociedade ficou marcada pelo que ocorreu. O título da música, que em português é Quando a Maré Encher, também reforça a referência a esses ciclos que ocorrem no mundo. Na guitarra, Pablo Romeu, no baixo, Gabriel Carvalho, na bateria, Daniel Galhardo e no teclado, Daniel Félix. Vamos ouvir agora uma entrevista que Pablo Romeu deu para um portal de grandes guitarristas.
Fala galera, o novo entrevistado é o guitarrista Pablo Romeu, que se destacou em 2013 como o único guitarrista das Américas a ser classificado num concurso cultural na Tailândia. Vamos às perguntas, Pablo. Conte como começou a sua jornada como guitarrista. Eu nasci numa família de músicos, então era mais que natural que eu tocasse algum instrumento. Eu primeiro queria tocar bateria, até porque meu pai toca baixo e tem o irmão do meu pai, que meu tio, né, que toca guitarra também. Então eu tinha esse desejo quando era pequeno de tocar bateria para que a gente pudesse fazer uma banda juntos e tocar e tal. Mas acabou que eu fui me interessando mais pela guitarra mesmo. Então aos 9 anos, eu ganhei meu primeiro violão. E a partir daí comecei a comprar aquelas revistinhas e tal, e comecei a estudar assim. E guitarra, meu pai me deu uma guitarra pra mim, me deu uma guitarra, né, quando eu tinha 14 anos. E desde o primeiro dia eu fui pro computador, assim, tentar pegar Arpejos from Hell do Malmsteen. E até hoje não consigo tocar aquela música. Cite 3 guitarristas que influenciaram a sua carreira. Cara, eu vou citar 5 influências. Eu acho que Steve Vai é uma grande influência, assim, a forma que o cara toca, a forma que o cara se posiciona no palco. Eu acho que ele domina a guitarra de uma forma única, né? Então pra mim ele é um mago da guitarra. Me espelho muito nele, né? Outro cara é o John Petrucci, que eu sou totalmente fã do cara também, o cara solo, o cara com a banda principalmente, né, com o Dream Theater, que eu sou muito fã e acho que o som do Dream Theater você consegue identificar muitas coisas na minha música. Eu sou fã mesmo da banda, eu gosto muito daquela mudança de tempo, mudança de compasso, tudo aquilo ali eu gosto demais, assim. O Andy Timmons também é um cara que eu admiro bastante. Acho que ele tem o dom de escolher as melhores notas possíveis numa determinada base, né? Ele realmente todo o solo dele ele consegue passar um sentimento assim único, eu acho. Eu me espelho bastante nele também. Um outro cara que eu sempre me espelhei muito é o Kiko Loureiro. Eu acho que é a maior referência que a guitarra brasileira tem no mundo, né? Pelo menos no meio do rock, do fusion. Eu acho que o cara também ele tem muito a dizer, assim, né? Tem uma técnica absurda, assim. E uma musicalidade extrema. Eu gosto muito dessa mistura que ele faz de música brasileira e latina com rock e outras coisas. Essa fusão eu acho muito interessante. E outro cara foi um cara que apareceu mais assim, recente, não tão recente, mas assim, comparado com os outros, ele foi mais recente, pelo menos pra mim, que é o Guthrie Govan, que eu assim, desde a primeira vez que eu vi, eu fiz caramba, ele meio que levou a guitarra para outro patamar, né? E isso tem refletido em todos os guitarristas que têm aparecido. A maioria dos guitarristas agora estão querendo tocar de tudo, né? Não adianta só, não tem um guitarrista de rock, um guitarrista de jazz, um guitarrista tem que tocar tudo. Eu acho que isso veio muito dele. Você vê vídeo dele tocando tudo e tudo muito bem, né? O cara, eu acho que é um caldeirão de tudo que existe de bom no mundo. E é um cara que acho que todo mundo tem que ouvir. Conte como é a sua linha de estudo. Fez aula com algum professor? Ainda faz? Eu não sou muito metódico nos estudos, né? Eu sou, assim... Eu estudo o que eu tiver a fim de estudar no dia e tal, e que eu estiver sentindo necessidade. Mesmo que seja estudo de repertório ou estudo de aplicação de alguma escala e tal, eu procuro
sentar aqui na frente do computador e... Não, hoje eu vou estudar, sei lá, técnica de alguma coisa e tal. Eu sou bem assim, eu sou bem livre no estudo. Agora eu tenho que estudar todo dia. Não necessariamente uma hora certa de estudo, mas assim, o tempo que eu tiver por dia para estudar, eu vou estudar. É isso que eu tento fazer. E atualmente eu estou estudando com o Martin Miller, que eu conheci lá na Tailândia. E estou podendo estudar mais uma coisa de improvisação na linha de jazz e tal, que eu até então não tinha estudado, né? Eu tinha visto muito pouco ainda. Fale tudo sobre a sua participação no concurso da Tailândia. Você que viajou para lá, que foi o classificado. Conte para nós como foi a sua experiência. Eu entrei um dia no portal Guitar Shred e para procurar os concursos que estavam rolando e tal. Então eu vi que tinha esse concurso promovido pela Yamaha e pela Laney, lá da Tailândia, né? Aí você tem que mandar um vídeo seu com a música própria e tal. E eu tinha participado há pouco tempo de um outro concurso e já tinha uma música pronta, um vídeo, né? Então botei o mesmo vídeo, porque já estava perto do final do prazo. E eu fui escolhido para ir lá para Tailândia participar de uma final. Eu e mais 7 pessoas, né, assim, do mundo todo, né, foi para lá. Para mim foi uma honra poder representar aí o Brasil no concurso internacional. E tudo isso porque eu entrei no portal Guitar Shred, né? Queria agradecer aqui a galera que botou essa divulgação lá desse concurso. E foi uma experiência incrível, assim, eu acho que uma experiência única, né? Eu pude conhecer 3 guitarristas que eu admiro bastante, e são o Alex Hutchins, o Martin Miller e o Jack Tamará, que estavam lá, tocaram e eram jurados desse concurso, né? E foi legal, a gente pôde bater um papo, eu pude ver os caras tocando de perto, né? Pô, foi uma experiência única. Fale sobre os equipamentos que você usa para tocar, incluindo guitarra, set de pedais e amplificador. Bem, galera, eu tô mostrando aqui esse pedalboard pra vocês, pra mostrar os pedais que eu uso, né? Eu uso principalmente desse pedalboard esses 2 overdrives, que é o BB Preamp e o Tube Screamer, que eu uso somado com um delay, esse DD20 da Bosch. Esse é o meu principal som, assim, o que você ouvir de vídeo e tal, assim, eu geralmente tô tocando com esse som. Eu ainda tenho esse Riot aí, mas eu uso só em poucas ocasiões, assim. O som principal é o som dos 2 overdrives. E de amplificador eu uso um Mesa Bug bem antigo, é o Nomad, que é a versão de 55 watts, que eu gosto bastante do som. De guitarra eu uso 2 Music Man, que uma é a JP6, que é o modelo de John Petrucci, e outra é a Silhouette. Eu gosto bastante da tocabilidade da Music Man, assim, o braço eu acho bem confortável. E depois que eu toquei a primeira vez na Music Man, eu fiz, pô, essa é a guitarra que eu quero ter mesmo. E esse pedalboard que eu tô usando é o pedalboard da Creation, Creation FD, que é uma empresa brasileira que apareceu, que tem um material de ótima qualidade. Eu indico para todo mundo que estiver procurando e estiver querendo comprar um pedalboard, não compre antes de visitar o site da Creation FD. O material é realmente muito bom e ninguém vai se arrepender de comprar. Ela ainda vem com esse bag aí, que é perfeito para quem precisa ensaiar e viajar e tal. Qual foi o momento mais importante da sua carreira até hoje? Cara, eu acho que o momento mais marcante da minha carreira foi essa ida minha à Tailândia. Eu acho que minha carreira ainda é muito curta e isso já aconteceu, né? Então, não dá pra citar um momento que tenha sido mais marcante que esse. Atualmente está trabalhando em algum CD com músicas autorais? Eu tô acabando de gravar meu CD agora, autoral. Ele vai ter 10 músicas e todas autorais e a maioria delas na linha do rock, né? Que é a minha principal vertente, é o rock. Mas sempre com uma pitadinha
tem algumas coisinhas diferentes, né, que eu gosto de incrementar. Talvez meus próximos CDs já venham com outras caras, né? Eu acho que a pessoa está em constante mudança. Mas, com certeza, o rock é o que prevalece, né? Conte como você faz a composição musical. Você utiliza equipamento, programas MIDI, utiliza bandas? Como é que você faz? Cara, eu geralmente componho as músicas aqui sozinho mesmo, no quarto. Vou fazendo e já vou pensando uma linha que eu acho que uma bateria combine e tal. Uma linha de baixo e tal. Alguma coisa que tiver teclado. Eu já vou pensando e vou programando no computador. Mas aí então eu levo para um estúdio e aí a gente passa, né? Eu passo com alguns outros amigos meus, que eu acho que assim, eu posso ter uma ideia de bateria, mas realmente um baterista vai ter uma ideia melhor, bateristicamente falando, né? Eu acho que eu jogo a ideia e ele vai desenvolver aquela ideia de uma forma mais concreta assim na bateria, né? Ou em outro instrumento, no baixo e tal. A mesma coisa. Então eu componho primeiro, mas depois eu levo para os meus amigos pra gente desenvolver e fechar uma ideia que vai ser gravada, né? Toque uma de suas músicas para que a galera do Guitar Shred conheça melhor o seu trabalho.
Agradeço a você, Pablo, pela entrevista, foi muito bacana. E fiquem ligados que vai vir novidade aí, galera. Grande abraço, até a próxima.